Oi, minha gente! Mais um capítulo da série Leituras. E hoje, o que eu vou ler aqui para vocês é um livro escrito pelo Gabriel Salomão sobre Maria Montessori, sobre os princípios de Maria Montessori para as famílias. E quero deixar claro aqui para vocês que tudo que eu falo sobre educação, educação respeitosa, disciplina, limites, tratar a criança com amor e respeito, Maria Montessori já falava isso, ó, no início do século XX. Maria Montessori foi uma psiquiatra, uma educadora, que se preocupou muito em estudar o desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. E ela, gente, deu uma contribuição maravilhosa e grandiosa para a educação do mundo inteiro. Ela tem livros escritos em vários idiomas e muitas escolas, muitas famílias no Brasil e no mundo já adotam e adotaram o método Montessori para a educação dos seus filhos e para a educação na escola. Então, é um método conhecido no Brasil e no mundo. E o que eu quero dizer com isso é que a Maria Montessori, que nasceu em 1870 e morreu em 1952, foi uma mulher à frente do seu tempo. Por quê? Porque ela já trouxe para nós coisas que nós ainda estamos falando hoje, sobre não bater, sobre respeitar, sobre dar amor, sobre que a criança aprende a partir do brilho no olho, que criança precisa estar feliz, que criança precisa brincar. Então, quando a gente fala de disciplina positiva, e eu falo isso para pais, mães, falo em escolas, falo na rede social, isso não é uma coisa nova, gente. Isso a gente não começou a estudar ontem. Nós temos, não só como a Maria Montessori, mas nós temos outros grandes estudiosos e educadores que já falavam sobre o respeito à criança. E a Montessori, ela fala que o brincar para a criança é tão importante quanto o trabalho para o adulto. A criança leva tão sério a brincadeira que, para ela, ela está trabalhando. É um trabalho brincar. E nós, adultos, cheios de razões, cheios de propósitos, cheios de expectativas e de querer que o mundo gire à nossa maneira, nós não conseguimos respeitar o tempo da criança, a brincadeira, a ingenuidade e a generosidade das crianças, porque todas as crianças nascem boas, compassivas, generosas. E quando elas estão nervosas, quando elas estão irritadas, com o seu sistema nervoso sobrecarregado e estressadas, elas precisam de um adulto, de uma adulta, de uma mãe, de um pai, de uma avó, principalmente a mãe, que é a principal cuidadora, né? Na maioria das culturas, precisa que essa mãe consiga se autorregular para poder corregular essa criança. Então, é a partir de muito amor, de muito cuidado, de muita atenção que nós educamos uma criança e um adolescente, viu, gente? Adolescente não é muito diferente, não. Por quê? Eles também gostam de brincar, eles também precisam de afeto, de carinho, de amor, de respeito, da gente olhar para eles e enxergar o que faz os olhos deles brilhar. Então, tudo que a gente fala, eu e outros educadores e outras educadoras, tudo que eu falo, tá? Para os pais, professores, que eu falo na rede social, tudo que eu falo em palestra, em cursos, sobre respeito à criança, ao tempo dela e ao jeitinho dela ser e ao jeitinho dela aprender, não é novo. Não foi invenção da minha cabeça, não foi só a disciplina positiva de Jane Nelson que fala isso. A gente tem estudos e estudos de muitos outros autores importantes e, ó, antigos falando sobre a importância da gente respeitar as crianças.
Se você ainda não curtiu esse canal, não se inscreveu, faz isso agora, tá? E aperta o sininho aí para você poder receber novos conteúdos, saber quando que tem outros vídeos aqui no canal. Então, vamos lá, que eu vou ler para vocês um trecho desse livro do Gabriel Salomão, e eu até vou compartilhar com vocês aqui a tela, a imagem da capinha do livro, porque, como vocês sabem, muitas vezes eu leio no Kindle, e este é um livro que eu estou lendo no Kindle e quero compartilhar aqui com vocês, tá? Tem alguns livros que eu leio livro físico, mas outros eu leio aqui no Kindle. Então, olha só. Princípios de Montessori para famílias e outros textos. Ele coloca textos importantes aqui também e que são textos baseados na teoria de Maria Montessori. Então, é essa capinha do livro, tá à venda aí em várias livrarias, inclusive na versão Kindle, tá? Vocês podem adquirir, vale a pena. Tem muita coisa legal nesse livro que vale a pena a gente ler. E olha só, eu vou começar aqui lendo, então, o trechinho dos 10 princípios que ele coloca nesse livro. Eu vou ler o primeiro, tá? E que eu sempre falo isso em todos os lugares, o quanto que a gente precisa respeitar o corpo da criança. Especialmente essa semana, que eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nesta semana está sendo votada aí um PL 1904, falando sobre a questão da criminalização do aborto, né, para mulheres que praticam o aborto após 22 semanas. Só que a discussão não é bem essa, né, sobre o aborto, a discussão é sobre a criminalização. Só que num país onde meninas e mulheres sofrem violência sexual e estupro, fica muito delicada essa discussão, porque para uma menina de 13 anos, mais ou menos, eu até fiz um post no Instagram, dei uma olhadinha lá, falando exatamente isso, que o pico da violência contra mulheres e meninas é na idade de 13 anos. Gente, então isso é absurdo, né? Como é que uma menina com 13, com 12 anos, que nem sabe se está grávida ou não, que nem sabe se foi abusada ou não, que ainda não entende muito bem o que está acontecendo na vida dela, pode ser responsabilizada, criminalizada e considerada uma homicida se ela, às vezes, pode ser que perceba que está grávida só depois de 20 semanas. Então, é uma discussão muito séria, não é o papo aqui agora, né? Hoje eu quero falar mesmo sobre o que Maria Montessori já dizia para a gente, mas o quanto é importante, sobretudo, a gente trabalhar educação em todos os níveis, com os nossos filhos, com os nossos alunos, em todos os lugares. Trabalhar a educação socioemocional, educação sexual, a prevenção do abuso. Então, eu vou trazer aqui para vocês esse primeiro princípio que a Maria Montessori fala sobre o respeito ao corpo da criança, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pôr meu óculos aqui, senão eu não consigo ler. Nunca toque a criança sem sua permissão, nem a force a tocar outros adultos ou crianças. Todos queremos dar carinho a nossos filhos e todos também queremos que eles se desenvolvam com independência e liberdade. A liberdade de ter o corpo sempre respeitado talvez seja a primeira e mais importante de todas. Nunca devemos tocar uma criança que não deseja ser tocada. Ainda que para dar carinho, deve haver sempre consentimento por parte dos nossos filhos. Naturalmente, estrutura-se uma relação de poder entre pais e filhos que permite ao adulto dar carinho sempre que isso lhe parece apropriado. Mas, às vezes, a criança não quer carinho, ou não quer ser interrompida pelo carinho.
Especialmente, a criança não quer carinho quando está concentrada em algo que é importante para si. A criança habitualmente não está se entretendo enquanto você não pode ficar com ela. Ela está trabalhando. E esse trabalho deve ser respeitado. Podemos deixar para oferecer carinho quando a atividade se encerrar. Evidentemente, nós nunca batemos em crianças por nenhum motivo. Finalmente, também é correto respeitar a vontade da criança de tocar outras pessoas, estranhas ou conhecidas. Nada de dê um beijo no tio, ou ela só quer fazer um carinho. Não. O corpo é da criança e deve ser respeitado por todos e protegido principalmente por sua família. Gente, olha que maravilhoso e interessante o que a Montessori escreve. O que ela nos diz, que é o seguinte: quando ela fala que a criança está trabalhando, ela nos ensina que a brincadeira para a criança é a mesma coisa que o trabalho para um adulto. Ela leva muito a sério. E ela já nos dizia isso lá atrás, no início do século XX, que brincar é a coisa mais importante para a criança. Que é no brincar que ela aprende. É brincando que a criança aprende. E hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos escolas que colocam criancinhas de 4, 5 anos sentadinhas por 2, 3, às vezes até 4 horas, exigindo que ela fique quieta, porque ela precisa aprender a ler e escrever. Gente, uma criança aprende brincando. Ela aprende com o brilho no olhar. É isso que Montessori fala. E para aprender, precisa estar feliz, precisa estar interessada, precisa estar no processo de aprendizagem, precisa estar brincando de aprender. É isso. A criança aprende brincando. E nós, adultos, achamos que a gente precisa estressar, dar bronca, obrigar. Ninguém aprende obrigado, principalmente uma criança. Então, nada do que eu falo hoje em termos de educação, que a gente precisa respeitar o tempo da criança e que a gente precisa assumir uma linguagem que ela entenda, que é a linguagem do lúdico, que a gente precisa brincar com essa criança para que ela entenda o que a gente quer dizer. Eu não estou inventando nada disso. Não é de hoje, não é de ontem, não é de 10 anos atrás esses estudos. Eles são de muito tempo. E a Montessori já falava isso, que o brincar para a criança é como se ela estivesse trabalhando. É muito importante. E é através do brincar livre que ela aprende. Então, esse primeiro princípio que a Montessori traz da importância de nós respeitarmos o corpo da criança, esse também é um princípio básico da educação sexual infantil. Ensinar a criança que ninguém pode tocar o seu corpo, que ela precisa aprender a dizer não, não, eu não quero. E os pais jamais devem insistir que uma criança beije alguém, abrace alguém. É só um carinho? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos, sim, proteger as crianças desses carinhos que alguns adultos querem fazer, e até mesmo do carinho bem intencionado de uma avó, de um avô. A gente precisa proteger, sim, a criança se ela não quiser. Ela precisa ter o direito dela de dizer não, respeitado. Se a criança não quer, ela não tem que beijar, ela não tem que ser abraçada. Inclusive nós, pais e mães, quando queremos dar um carinho para uma criança, porque a gente acha que é oportuno, a gente precisa perguntar se ela quer. Filha, quer um abraço? Mamãe pode te abraçar agora? Papai pode te abraçar? Quando a gente vai trocar uma criança, um bebê, a gente precisa pedir permissão e dizer para ela: agora a mamãe vai trocar você,
Vou tirar sua fraldinha, vou limpar suas partes íntimas para você ficar linda, cheirosinha, limpinha e sem nenhum risco de ficar com assadura, com nada disso. Mamãe vai dar banhinho em você, vamos tirar a roupa. A gente precisa avisar a criança o que a gente vai fazer. Não dá para chegar e tirando a roupa dela. Às vezes a criança toma até um susto. A criança está brincando, às vezes, no chão. A mãe pega, vamos tomar banho, já vai arrancando a roupa da criança. Não é assim. Respeito, gente. E é a partir desse respeito lá na infância que a gente vai preparando a criança para colocar limites nas outras pessoas, especialmente nos adultos, nos adolescentes que venham brincar com ela. A gente precisa ensinar a criança a dizer não e falar, opa, não é assim não. No meu corpinho ninguém vai pôr a mão sem que eu queira. Meu corpinho é muito valioso. Primeiro princípio muito importante que a Montessori nos traz é esse: ninguém toca o corpo da criança se ela não quiser. É um templo sagrado, um corpo de uma criança, e nós precisamos respeitar. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas eu tenho um pai que tem 86 anos. E o meu pai é de uma época que todo mundo podia pegar a criança, pôr a mão na criança, né? E quando eu saio com ele, às vezes a gente vai a algum lugar que tem muita criança circulando, ele é aquele homem carinhoso, bonzinho, que ele vai querer pôr a mão na cabecinha da criança. Gente, e tá difícil segurar esse velhinho. Por quê? Além dele já estar, né, idoso, ele já está meio fraquinho das ideias. E assim, ele vê uma criança, ele vai querer pôr a mão. Então, eu, pai, não pode pôr a mão. E outro dia aconteceu um fato muito interessante. Nós fomos numa festa junina, a uma festa junina, e do nosso lado, assim, sentou uma mãe gestante com uma criancinha. E a criança estava comendo um espetinho. E ela lá, né, com aquele espetinho, e a gente ali olhando, porque é perigoso, tal, né? A mãe de olho também, o meu pai do ladinho dela. Ele já foi assim para querer pegar o espetinho e quebrar o palitinho, né, para facilitar a vida dela, mas assim, ai, deixa que eu já vou ajudar. E eu, não põe a mão. Era uma pessoa que a gente não conhece, a criança que a gente não conhece. Só porque a criança estava ali alegrinha, dando risada para a gente, ele já achou, tadinho, ele quis ajudar, né? Quebrar o espetinho lá para a criança não se machucar. Mas nem assim a gente pode invadir o espaço da criança. Tinha que perguntar para a mãe: posso ajudar a sua criança? Posso quebrar? E perguntar para a criança: você deixa o tio quebrar o palitinho aí para você? E aí, gente, quando eu fiz isso, até a mãe da criança falou: não, tudo bem. Ah, porque é um velhinho, né? Ah, deixa, tá tudo bem. Aí eu disse para ela: não pode deixar, não pode deixar ninguém invadir o espaço da sua criança, mesmo que seja para ajudar. Precisa perguntar se ela quer ajuda, precisa perguntar para você. Você precisa autorizar, ela precisa dizer que quer ajuda. Não é assim que a gente vai invadir o espaço da criança, até porque a própria Maria Montessori, ela nos ensina que a criança pode dar conta de muitas coisas, sem que a gente tenha que ir lá e atropelar o aprendizado dela. A criancinha continuou comendo o churrasquinho no palitinho, sentadinha ali, sem se machucar. Ela virava a boquinha, virava o pauzinho lá, o palitinho, e comeu. Ninguém precisou quebrar o palitinho, tirar o palitinho, e ela se virou. É sobre isso. A gente precisa deixar a criança viver a sua experiência do aprendizado. É claro que a gente acompanha, cuida, olha, né? Fica ali de prontidão para poder ajudar na hora que realmente for preciso. Mas se a criança está dando conta de fazer, a gente não tem que interferir. Tem que deixar ela aprender sozinha. Por hoje é isso. Estou muito contente de estar aqui trazendo tantas leituras boas e proveitosas para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhem esse vídeo com outras mães, com outras famílias. E vamos lá, que a semana que vem tem mais. Um grande beijo para você. Até a nossa próxima leitura. Tchau, tchau.